Olá, seja muito bem-vindo ao ConLicitaCast, o seu podcast das licitações, e hoje nós estaremos com um tema relevantíssimo. Aliás, estamos com convidados de primeira. Bruno! Tudo bem, meu irmão? Tranquilo? Tudo bem? E aí, como que tá? Tivemos que trazer eles, porque o curso foi um sucesso. Além da nova lei de licitações, eles trouxeram ali para o ConLiciTaGo. E Caraca, eu quero que a gente quer tirar uma palhinha, né, desse curso ainda para quem ainda não viu, obviamente, né? E falar um pouco sobre essa dinâmica entre a nova lei de licitações, Boa. né? A dinâmica entre Sistema S E a lei das estatais. e estatais. Que legal, né? Porque eles resumiram ali, deram o caminho das pedras para o caso o licitante. Quase um Waze. Quase um Waze, ele consiga transitar e também dialogar em todas essas frentes aí para ele poder vender tanto para estatais, qual que é a melhor prática para um, qual que é a melhor prática para outro, o que ele usa em um, o que ele usa em outro. Boa. Então, ficou muito bacana e é por isso que fez um sucesso aqui. E trouxemos eles aqui para poder falar um pouquinho sobre além das licitações. Então, seja bem-vindo, Edenilson e Dirla. A Dirla também já tá batendo carteirinha. Já tá batendo carteirinha. Há muito tempo. E, Edenilson, tudo bem com você? Tranquilo? Tudo jóia, para mim é um prazer estar aqui com vocês e de forma especial com essa amiga maravilhosa que é a Dirla. Aê! Muito feliz. Top. Pessoal, grande prazer estar com vocês e conhecer pessoalmente o meu amigo Edenilson. Foi maravilhoso, um projeto maravilhoso que vocês vão gostar. Top. Que maravilha, que maravilha. Então, assim, ó, primeira pergunta direta e reta. O que Boa. o fornecedor precisa de fato saber sobre além da nova lei de licitações? Qualquer um. Então, na verdade, a nossa proposta é que a gente tem aqui a nossa nova lei de licitações e o grande foco é ela. Mas o que tem além? Nós temos empresas estatais, nós temos Sistema S, que são oportunidades, né, grandes oportunidades de mercado. Então, a nossa proposta é fazer esse paralelo entre essas três aí, né, a lei das estatais, o Sistema S e a nova lei, e ajudar o fornecedor a participar de uma forma melhor. Legal. E o interessante, pessoal, é que a gente tem que lembrar que as normas de cada uma dessas entidades, elas são distintas. Então, nós temos as licitações da administração pública, que é a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, e nós temos também a lei 13.303, que fala sobre as licitações das estatais. Boa. E os regulamentos próprios das entidades do S. Uma dica que é muito interessante, não mistura, não tem como a gente trazer fundamentos de uma regra para a licitação de outra entidade. Legal. Antônio, você sabe quais são as diferenças entre uma lei das estatais e uma lei e a própria nova lei de licitação? Ou eu acho que é melhor perguntar para eles ali, porque eles fizeram um curso, né? Eu sei porque eu assisti. Eu assisti, então sem eu sei. spoiler. Eu vou. Sem spoiler. Então, Dirla e Edenilson, tem as principais ali, até para que o licitante que já participou de uma ou de outra, ele, às vezes, ali, a experiência, né, praticando ele consegue identificar, mas quem ainda não alcançou, né, essa experiência, o que de fato ali, ou os principais detalhes que ele precisa estar atento entre uma e outra. Perfeito, posso, Ed? Pode, vai lá. Eu vou trazer algumas dicas relacionadas ao Sistema S e você me dá as dicas aí das estatais, ok? Legal. Olha só, pessoal, a gente precisa lembrar o seguinte, as hipóteses das dispensas de licitação, por exemplo, a nova lei, ela traz algumas hipóteses específicas para as entidades federais, estaduais, distritais e municipais, autarquias e fundações, e o regulamento de licitações e contratos do Sistema S traz hipóteses distintas. Olha que interessante. Então, a gente tem que ficar atento que cabe hipóteses distintas e a dispensa por valor também trazem valores distintos. Isso significa que as entidades do S elas possuem autonomia para definir as suas regras e são entidades que têm a personalidade jurídica de direito privado,
o que dá essa liberdade de definir as suas próprias regras. Vou trazer só mais uma dica interessante. A modalidade convite ainda permanece nas licitações do Sistema S. O que aconteceu, na verdade, foi que houve a exclusão na nova lei de licitações. Ah, legal. Então eu vou me deparar com um convite, mas no Sistema S. Exatamente. Exatamente. E aí, falando das estatais, o que acontece? As estatais não têm mais essa figura de modalidades, né? A nova lei trouxe, excluiu algumas, mas nas estatais não tem. Nós só temos modos de disputa. Então, a gente vem falar disso também no curso, que é importante o fornecedor, porque ele está ali analisando o edital, peraí, mas que modalidade é essa aqui? Qual é a modalidade? Não tem. A gente tem modos de disputa. Outra coisa que eu vejo que é bastante interessante, para o fornecedor, que ele precisa ficar atento, por exemplo, um contrato com uma empresa estatal, aquelas cláusulas exorbitantes, elas são assim atenuadas. Por exemplo, uma alteração contratual, ela só pode acontecer por acordo entre as partes, né? Não pode ser unilateral. Então, assim, são algumas diferenças. Os prazos de publicidade, os prazos de recursos, eles são diferentes, né? Então, assim, a gente quer trazer isso para que o fornecedor fique ligado. Bom, eu vou participar agora estatal? Peraí, o prazo não é o mesmo. E outra coisa que a Dirla falou, que eu vejo muito importante, que a gente traz muito da nossa experiência, sempre que o fornecedor, às vezes ele está acostumado com uma lei, aí muda para estatal ou muda para o Sistema S, mistura ali o embasamento, cita 8006 num recurso que é para a empresa estatal, e às vezes não tem embasamento nenhum. Então, assim, a gente quer trazer esses pontos para que o fornecedor fique ligado. E olha, gente, como julgadora de uma licitação do Sistema S, eu vi muito desse exemplo que o Ednilson trouxe, da empresa ela trazer os fundamentos dos seus argumentos recursais, fundamentado nas leis de licitações, e não cabe. O ideal é a gente utilizar princípios, julgados específicos do S e outras regras voltadas para aquele grupo, de fato. Entendi. Então, resumindo, o melhor a se fazer, se eu estou participando de uma licitação ou de uma estatal ou do Sistema S, é conhecer o regulamento dessa estatal, tá? E, em especial, no Sistema S, até porque o Sistema S ele tem uma autonomia até maior do que uma estatal, uma vez que ainda as estatais têm uma lei que ainda dá aquela segurada. Então, eu diria que é mais ou menos assim, os demais órgãos de compras, eles estão aqui engessadinho, a estatal já colocou a asinha de fora, agora o Sistema S já está todo parecendo um bonecão de posto ali, todo. Exatamente. Eu adorei, não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Gostou, né? Gostou. A sua performance tá maravilhosa, Tá obrigado. bom, né? Então, eu só pago pra ver isso, inclusive. Ainda bem. Pelo menos é algo que te deixa feliz. Duro se você olhasse e falasse assim, meu Deus, eu sou pago pra isso. É verdade. Pelo menos você tá dando risada. Isso é verdade, obrigado. Boa. Você ainda tá sendo pago. Diga-se de sendo passagem. pago. Eu não. Você não, Silvio, é verdade. essa é indireta pra você. Dirla e também Edenilson, principalmente Edenilson, que tocou nesse ponto das estatais, né? Ele mencionou ali, tanto a Dirla também, depende do regulamento, mas recurso administrativo, esclarecimento, né, impugnação. E eu queria estender essa pergunta um pouquinho além, né? Já que o tema é além da nova lei. Da nova lei. O sistema quando eu estou numa licitação de Sistema S, qual é a dica que se dá para esse fornecedor e também numa estatal, né? Por exemplo, a estatal ela tem regulamentos, ela tem um direcionamento diferente ou possivelmente diferente, né? Sistema S também encontra esse mesmo requisito. Como que funciona? Porque a nova lei a gente já tem um certo maior compreendimento, né? Agora, e essas duas leis ali, como que o fornecedor ele se situa? Olha, eu acho que uma dica que é super interessante é observar no preâmbulo do edital qual é a norma que vai conduzir aquela licitação.
Por quê, gente? Além dos regulamentos próprios de cada entidade, daí eu posso trazer um exemplo de uma licitação do SEBRAE. Existe o regulamento de licitações e contratos do SEBRAE, existem os procedimentos específicos do SEBRAE Eita. e também alguns procedimentos internos. E quando eu falo procedimentos internos, eu vou considerar o departamento regional, por exemplo. Um SEBRAE de São Paulo pode ter procedimentos da licitação diferentes, né, distintos do SEBRAE do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, todas essas informações normativas, elas vão estar previstas lá no preâmbulo do edital. E caso o fornecedor ainda tenha dúvida, queira esclarecer algo, ele pode sim entrar em contato com a equipe de licitações, aí pode ser pregoeiro, analista de licitações, para esclarecer, olha, como eu tenho acesso a essas informações, como eu tenho acesso a essas normas. Essa é uma super dica aí, interessante. Boa. E assim, é bem interessante, até mesmo a hora que você brincou aí com essa questão da liberdade do Sistema S, né? Bonecão de posto. Assim, para nós... mas foi perfeito, porque a liberdade de uma estatal, vamos dizer assim, isso foi muito questionado no início. Posso fazer o meu regulamento? Beleza, eu elaboro o meu regulamento, mas aquele medo de ser livre fez com que muitos regulamentos ainda ficassem engessados, copiando ali aquilo que estava na Lei 8.666, os julgados aí do Tribunal de Contas da União. Então, assim, eu acredito que hoje que as estatais estão começando a renovar os seus regulamentos aí. E aí, como a Dirla falou de uma dica interessante, eu gosto de falar, gente, cada estatal tem o seu regulamento. Sim. Não dá para um licitante pegar, olha, eu vou participar aqui agora das estatais. E pega um regulamento e imagina que ele vai ser o mesmo para todas as estatais. Não vai. Né? A começar que tem alguns que já começaram a trazer as novidades da nova lei. Boa. Vamos colocar aqui no regulamento a previsão do ETP, do Estudo Técnico Preliminar. Outra estatal não adotou. Olha, Ednilson, interessante. Nós temos o SEBRAE, que incluiu o diálogo competitivo, e temos o SENAI, que ainda não incluiu. Então, olha que engraçada essa questão, né, da autonomia, da flexibilidade para essas licitações. O que na verdade chama atenção é que nós precisamos ficar atentos às regras específicas. Regras específicas. Muito bom. Legal. E Dirla e Ednilson, a questão de modalidade do Sistema S, principalmente. Eu já vi ali que tem a questão do convite, igual você falou, né? Agora, em comparação à nova lei, sabemos que não tem um convite, né? Mas antigamente a gente tinha ali, e tem, né, na 866, outras modalidades que foram ali extintas, né? Mas como que funciona modalidades no Sistema S? As modalidades, elas acontecem de forma presencial, e daí a gente traz a hipótese da concorrência, do convite, do pregão presencial também. Temos o concurso e o leilão, e temos o carro-chefe, que é o pregão eletrônico. Então, o formato mesmo, né, o modo operacional das licitações é exatamente esse: acontecer de forma presencial e também de forma eletrônica. Mas, assim, as compras e contratações de serviços comuns são basicamente regidas aí regidas não, eu digo, melhor dizendo... Norteadas, né? Elaboradas, né, conduzidas pelo pregão eletrônico. Legal. Que em sua maioria, né? Sim. Além das licitações, inclusive. Além. Edenilson, como que foi esse relacionamento que você teve? Porque a gente conhece a sua experiência também, você se relacionou com vários fornecedores para fazer a implementação ali da lei das estatais, né? Então, imagino que é complexo, porque, igual você falou, cada uma tem uma certa particularidade, né? Como que é para um fornecedor ele fazer essa implementação ali de uma nova lei para ele começar a praticar e tudo mais? Como que foi esse relacionamento? Uhum. Então, o que acontece? Esse período de 2 anos aconteceu lá na lei das estatais, está acontecendo agora com a nova lei de licitações, né? É um período de aprendizado tanto para a administração quanto para o fornecedor.
eu vejo, e trazendo um pouco da minha experiência, é um momento de aproximação, realmente, do fornecedor com o órgão. Nosso caso, por exemplo, a gente tinha licitação que eu comecei a perceber que na abertura da licitação, ela era presencial, na abertura eu precisava explicar para o fornecedor que agora a gente tem uma nova lei, que era a lei das estatais, Nossa. e que as fases dos procedimentos agora vão ser assim, por exemplo, eu vou abrir primeiro o seu envelope de proposta de preço. Alguns olhavam assim, olha, Que absurdo. que absurdo. Eu vou... Alguns... E assim, a gente teve também algumas impugnações no início, porque ele analisava e via que lá na sequência, ó, vai ser aberto o envelope de proposta, vai ser aberta a documentação de habilitação. Vocês não estão de acordo com a lei 8666. Eu falei, de fato não estamos mais. Agora é lei das estatais. Então, eu precisava sempre fazer essa introdução antes da abertura de uma licitação. Então, eu vejo que para o fornecedor, aproxime do órgão. Aproxime. E aí, olhando para a nova lei, da mesma forma, aproxime. Para você compreender. Espera aí, agora é 1433 ou vocês ainda estão lá na 866? Boa. Muito bom, muito bom. E Dirla, agora a pergunta ela vai para você. O Sistema S ele tem prazo para adotar as boas práticas da nova lei de licitações? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, como atualizar o fornecedor em relação às novidades? Olha que interessante. A gente tem que lembrar que sempre eu reforço esse ponto porque realmente é importante que todos nós tenhamos essa compreensão. As entidades do S, elas são autônomas. Com isso, elas podem conduzir as suas alterações e as suas... aderir a essas novidades da nova lei de licitações de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Quando eu falo conveniência e oportunidade, é porque existe, de fato, uma discussão muito grande no S. Eu fui funcionária do Sistema S e eu digo que quando surge uma nova lei de licitações para a administração pública, um novo decreto, nós nos debruçamos para estudar e ver quais são as regras cabíveis. Só que, ao mesmo tempo que a Dirla fazia isso, uma outra pessoa do Senai de outro estado faz também tal. E aí, essas informações elas são reunidas e discutidas na CNI, que é o Conselho Nacional da Indústria. Então, todas as propostas de modificações, elas são reunidas e discutidas para daí sim a ocorrer a alteração de um regulamento de licitações e contratos de uma entidade do S. A comunicação essa relação entre o fornecedor e a entidade, né, do Sistema S, ela é feita de forma contínua. Como é que isso acontece na prática? A maioria das entidades, do Senai, por exemplo, que eu tive experiência prática, existe uma central que é de apoio, de atendimento ao fornecedor. Eles fazem um cadastro interno, eles possuem orientações específicas e até treinamentos. Olha que interessante. Então, todo esse apoio, esse suporte que o S presta ao fornecedor, ajuda com que ele participe das licitações e se atualize nesses aspectos aí específicos do S. Ah, legal. Então, não é um bonecão de posto aleatório. Então, eu tenho que estruturar isso, eu tenho que analisar, buscar aquilo que cabe a mim e, de repente, não. O segundo passo é submeter-se isso a um conselho que aí sim vai deliberar e dizer, olha, pode alterar, não pode alterar o regulamento do órgão ali, da entidade do Sistema S. E, Antônio, um detalhe, nós temos que lembrar que a licitação, ela é um instituto da nossa Constituição Federal. Perfeito. Então, o Sistema S, por mais que tenha autonomia, não pode ultrapassar ou ferir regras e normas gerais. Então, isso é importante porque, apesar dele ter uma flexibilidade, ele não pode ferir as regras básicas da licitação. E tem também uma outra pergunta que talvez quem esteja nos ouvindo ou assistindo possa se fazer. Pô, se ela é uma empresa de direito privado, por qual motivo que ela tem que se submeter à licitação? Pelo fato que ela recebe recurso público.
E o fato dela receber recurso público obriga ela a fazer licitação. Porém, o fato dela não ser uma pessoa de direito público, ela não está abarcada dentro da lei geral. Então, ela tem essa autonomia, e a autonomia até maior do que as próprias estatais, né? Porque muitas vezes as estatais elas têm a mesma configuração do Sistema S, né? Então, mas a estatal tem uma lei específica para ela. Esse suporte, o Sistema S ele surge para dar um suporte, ser um braço do Estado, e por isso também essa finalidade obriga ela também a licitar, né? Excelente, excelente. Vamos dizer que, mais ou menos assim, ó, o Sistema S ele é mais holístico, ele vai trazer o suporte, e uma estatal não necessariamente é uma estatal de suporte, ela pode gerar produtos, lucros, entre outros. Uhum. A Petrobras está aí, não deixa a gente se perder em relação a isso. Tem também a própria Sabesp, entre outras, que ela busca realmente lucro. Ela busca lucro, ela tem acionistas, ela tem outra finalidade que não somente o suporte ou talvez o apoio ao poder público. Muito bom. E pela experiência de vocês ali, com atendimento a vários empresários, enfim, temos 3 regimentos aí, né? 3 linhas ali que é Nova Lei, enfim, estatais e Sistema S. Qual linha costuma ser a mais tranquila de se trabalhar, de fácil entendimento, né? Se é que tem uma, né? e qual que é a que vocês consideram assim, olha, talvez aqui tenha mais liberdade, mas existem inúmeros outros aspectos para você estudar. Qual que o fornecedor tem mais facilidade e maior dificuldade ali para se fazer ali, para ele começar, por exemplo, se ele tiver que escolher uma, por exemplo? Na minha opinião, assim, eu vejo que quando fala de 8.666, agora com a nova lei de licitações, elas são as leis mais conhecidas. Então, pelo menos na nossa experiência, há uma tendência muito grande de você ter uma prática com a lei de licitações e estranhar a lei das estatais. Então, acaba que tem uma dificuldade. Aí vamos falar, por exemplo, dos advogados. Às vezes eles estão preparados ali para a lei de licitações, a formular o recurso, essa coisa toda, a dar essa assessoria, e às vezes não está tão preparado para lei das estatais, por exemplo. Assim, eu vejo essa dificuldade das empresas que participam das nossas licitações, né? Então, às vezes, o desconhecimento dá um trabalho, às vezes tem que estudar um regulamento próprio de um órgão. Vou dar um exemplo. O estado de Goiás só tem lá a companhia de energia, tem a companhia de água, e aí, por exemplo, uma empresa que quer participar dessas duas aí, ele precisa conhecer o regulamento dessas duas, né? Obviamente, tem uma grande similaridade, né, da lei de licitações com a lei das estatais também, mas tem um certo desconhecimento ainda, né? É por isso que a gente quer falar além da nova lei de licitações, né? Exatamente. Além da nova lei de licitações, é justamente para apresentar as licitações do Sistema S das estatais para o grande público de fornecedores. Nós precisamos fazer com que eles compreendam que há muito mais oportunidades de negócios do que aquelas já conhecidas, né, voltadas para a administração pública. Então, por isso que a gente, até nas nossas redes também, a gente massifica bastante o que é o Sistema S, o que vem a ser essas entidades estatais, né, para justamente agregar, trazer novos fornecedores para esses grupos. E ampliar o leque de oportunidades, né? Exatamente. Eu vou ter que interromper porque ele tá com pressa e eu não sei o que tá acontecendo, ele tá com muita pressa aqui, é o primeiro quadro dele ali para ele poder trazer ele... É o Zacarias ou Antônio? É o Zaca. É o Zaca. Ô, Zaca, seja bem-vindo ao nosso ConlistaCast de novo. Você está de uniforme, Zaca. Seja bem-vindo. Gente do céu! Gente do céu, vim correndo. Bruno, você não sabe. Oi, Brasil! Quase que eu me perdi. Tão grande que é aqui. Parecia né? Mas você tá enxergando direito, vendo tudo. Não. Na verdade, tô não. Por isso você se perdeu, Zaca.
Tudo bem? Tudo bom? Tô até acelerado, gente. Eu vim correndo, só para responder a dúvida aqui do nosso CAL. Do CAL. O que é o CAL, Zaca? Você sabe? CAL é Central de Atendimento ao Licitante. Isso ele decorou, né? ele Memória sabe. boa. Então, para quem ainda não conhece o CAL, a gente recebe ali as dúvidas, tá? É surpresa mesmo, porque na verdade é uma dúvida ali não relacionada ao tema, obviamente, para que vocês respondam. Cuidado com o que você vai falar, viu, Zaca? Cuidado. Tudo bem. Tá tudo bem. Você anotou certinho a pergunta? Já tá aqui, tudo certinho. Quem Mas que você vai fez a conseguir pergunta ler? para você? Ouvir. Mandaram um áudio aqui, eu tenho que... Ele tá ouvindo. Tá. Entendi. Então, por gentileza, Zaca, faça a pergunta aí e também mande um abraço pro nosso licitante que fez a pergunta ali pro CAL. Alô? Diga. Sim. Seu nome? Sérgio, é Sérgio. É o Sérgio. Oi, Sérgio, onde você é? Rio Grande do Sul. Sérgio Bar? Sérgio Bar. Sérgio Não. Bar. Bar é o... Né, o... Bate, barbaridade. É sotaque. Cuidado Eu pensei que ele tava no bar. Me confundi todinho. Qualquer pergunta? Minha CND estadual está vencida. Posso participar de licitações da esfera federal e vice-versa? Eita. Tá bom. Eles vão responder. Por favor, vocês respondem aqui, ó. Ô, Zaca, mas peraí, você falou que tava gravado, você atende o telefone, ô, Zaca. Não atrapalha, Antônio. O Zaca tem a sua malícia, ele tem a sua malícia. Zaca, não ele chega todo atrasado, ele tá meio se perdeu ali. Ele não sabia se era áudio, se era era chamada ligação, de vídeo, se era se era- FaceTime. Deixa todo envergonhado. Mas é isso, obrigado, viu, Zaca, pela sua pergunta. Obrigado, E Antônio, por fica à favor. vontade também pra responder. O Zaca já tá indo embora, já. Mas Ele que já pressa saiu. é essa? É, Oxi. acho que Oxe, tá tão atrasado. dando muito trabalho pra ele lá no Atrasado. CAL, lá, pra ele Certeza. anotar as perguntas. Eu- Ele é. tá aprendendo, ele tá Ele tá- aprendendo. Não tem importância. Você lembra da pergunta? Ele tá enxergando. Eu lembro. A pergunta era do nosso amigo Bá. O do- Sérgio Bá, né? O Sérgio Bá. Que era o seguinte: eu tenho uma CND estadual vencida. Eu posso participar de um órgão federal, ou se eu tiver uma CND. Porque ele perguntou, ou vice-versa. Então, subentende-se que, se ele tiver uma CND vencida federal, se ele pode participar de uma licitação no estado. Podem ficar à vontade, se quiser eu também falo, mas. Então, é bem importante entender que a gente tem, assim, um olhar para aquilo que é uma regra geral e também uma exceção à regra, né, Dirla? Então, olhando para a regra geral, olhando ali para a nossa lei de licitações, ali, as exigências ali de documentação de habilitação, não. Então, se ele falta alguma dessas CNDs aí, e não. Mas aí a gente tem, Dirla, uma exceção e aí a Dirla pode falar bem. Exatamente. E a exceção é para as microempresas e empresas de pequeno porte. Olha que Perfeito. interessante. Nós temos uma lei complementar, 123, que ela traz uma exceção a esta regra. E aí, gente, cabe para esse vice-versa, tá? Cabe tanto para as licitações federais, estaduais e vice-versa. O que acontece? A lei complementar 123, ela diz que a empresa, os documentos de regularidade fiscal, eles servem para a assinatura do contrato. O objetivo é assinar o contrato. Com isso, a empresa ela pode sim participar com a certidão de regularidade fiscal vencida, mas um detalhe, ela tem que apresentar. Boa! Acontece muito Muitas isso, gente. empresas não apresentam. Elas- A lei fala que tem que apresentar toda a documentação, ainda que exista a restrição. Para daí sim ela ter o direito de, dentro de um prazo específico, fazer a apresentação, regularizar a sua situação e trazer a documentação para o certame em si. Então, existe a regra, que é a regra geral, Apresentar o documento. apresentar o documento dentro das suas validades corretas. Caso não, se ela for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, cabe essa exceção que foi dita aqui. Legal, legal. O Zaca não está aqui, mas foi respondido ali, o nosso querido Sérgio, né? Sérgio Bá. É o Sérgio Obrigado Bá. Sérgio Bá pela pergunta. Bate, barbaridade. Barbaridade essa pergunta. Só um pedacinho, só
O que eu tenho que entender, né? Que isso pode acontecer também. Imagina o seguinte: eu estou sendo contratado para um serviço. Geralmente não vai pedir CND estadual. Então, ainda que eu não seja uma empresa MEPP e eu tenha alguma irregularidade na CND estadual, caso o órgão público não peça, e geralmente não vai pedir, eu posso participar normal. Ou em uma licitação de produtos, geralmente não vai pedir a CND municipal, que é relacionada a serviços. Então, se eu tenho a CND municipal que tem alguma irregularidade e não sou MEPP, eu posso participar numa boa se o edital não exigir. Agora, CND federal, sempre, independente de existir ou não o imposto federal, eu sou obrigado a apresentar, porque a CND federal ela foi unificada com a Seguridade Social. E a Seguridade Social é um dos documentos obrigatórios em todas as contratações. Inclusive, na nova lei, quando ele fala que em contratações que tem entrega imediata, eu posso simplificar a exigência dos documentos, exceto os documentos de Seguridade Social e trabalhista. Então, veja, lembrando que isso que a gente está falando aqui, né, da regularidade fiscal, se aplica também à regularidade trabalhista. Então, a CND trabalhista e a CND de FGTS estão inclusas. Não se aplica à econômica financeira. Muitas pessoas deixam de apresentar ou apresentam fora do prazo de validade, por exemplo, a CND de falência concordata. E este documento é qualificação econômica financeira, não é de regularidade, sendo assim, não está abarcado pela Lei 123, mesmo você sendo uma ME. A única coisa que eu vou pedir pro pessoal mandar uma figurinha do Antônio dançando pra gente, por favor. É extremamente importante, né, Antônio? E, claro... A figurinha? A figurinha. E também um recado também para quem pedir ali a questão do nosso mapa mental. Boa. Nesse episódio nós não teremos, porque, na verdade... Mais que um mapa mental, nós temos um curso de formação lá para que você tenha acesso ao nosso ConListaGo. Maravilha? Dirla e Edenilson, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui, batendo carteirinha. Voltem sempre que quiserem aqui. E para a gente encerrar, eu vou pedir para que vocês encerrem também. Qual dica você dá para o licitante que está se deparando com muitas leis, normas, enfim, como que ele deve agir no mercado de licitações? Então, é muito importante que o fornecedor ele conhece muito bem do objeto dele. Então, é bom ele estudar aqui, ver quais são aqueles órgãos que estão mais contratando aqueles objetos. Eu tenho aqui as estatais, o Sistema S também contrata muito. E aí, realmente, faz, de repente, um checklist. Olha, as estatais, eles exigem isso aqui, o Sistema S é diferente. Então, acredito que não ficar só na mente, faça algo procedimental ali que te ajuda a participar, né? Contrate algum sistema, né, que ajude. Então, assim, eu acho que seria a dica para que ele pudesse ter aí um melhor resultado. Legal. Eu considero super importante a organização documental. Muitas vezes a própria empresa ela não conhece os documentos e as certidões que ela própria, que a sua empresa deve conter. Então, é importante trazer o conhecimento desses documentos, tá? Então, nós temos aí o CNPJ com o contrato social da empresa, que é como se fosse uma certidão de nascimento da pessoa física, e as outras certidões que vai trazer as suas características perante cada órgão. Então, conhecer essas documentações e, como o Ednilson falou, começar a catalogar as oportunidades e seguir conforme a norma de cada uma delas. Boa. Muito bom, muito bom. Antônio, mais um episódio juntos. Mais um episódio. Tamo junto. Que episódio. E que episódio. Você já assistiu, né? Eu ainda não, mas eu vou assistir saindo daqui. Não assistiu. Tá? Tem que assistir. Vou assistir. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Você que participou com a gente aqui no Modo Estreia, aqui no chat. Muito obrigado a todos. Para todo mundo que está assistindo depois, volte aqui, faça a sua pergunta, porque é muito bacana que nós temos o prazer de responder uma por uma. E até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Até mais.